Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 13, versículo de número 14 e 15. Quantos irmãos encontram, agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos na casa do Senhor, apresentando a Ele nosso culto em adoração. É uma alegria estar mais uma vez podendo servir a noiva do Cordeiro, e estando em casa sempre é uma responsabilidade maior. Agradeço ao pastor Álvaro por sempre acreditar no meu ministério, e o meu amigo pastor Carlos Eduardo, juntamente com o nosso coordenador também. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu vou ler mais uma vez. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Diga comigo bem forte: exemplo. Para que como eu vos fiz, façais vós também. A igreja diga amém. Em rápidas palavras, irmãos, gostaria de adentrar no texto do capítulo 13. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu enxergo 4 temas que dão base para as Escrituras. Os temas são criação, queda, redenção e glorificação. Quando nós olhamos para esses temas, nós entendemos o porquê da Bíblia ela ser cristocêntrica. Em todos os temas, Cristo está presente. Na criação, Jesus ele é o Verbo. João disse que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na queda, Jesus é uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus ele fala que por inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, mas nasceria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Na redenção, Jesus ele é o cumprimento desta promessa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e na glorificação ele é o noivo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que o mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós que estivermos vivos seremos arrebatados para as nuvens, para nos encontrar com Ele nos ares. E este é o exemplo maior do porquê a Bíblia ela é cristocêntrica. Se você entendeu, diga um glória a Deus aí. Então, a Bíblia é cristocêntrica, olhando para o plano da redenção e olhando para o capítulo 13, nós entendemos que Jesus ele está no seu último dia terreno como 100% homem. Olhando para o versículo 1, nós entendemos que Jesus ele está prestando e ele está comemorando e celebrando a última Páscoa e está inaugurando a primeira ceia. E por que isso me chama a atenção? Porque a Páscoa ela celebrava a libertação do povo hebreu, os lembrando que foi por conta de sangue de cordeiro passado nas portas das casas que o anjo da morte passou adiante. E o que é ceia? Ceia celebra a libertação da humanidade, nos lembrando que foi pelo sangue de Jesus. Não, você nem glorificou. Foi pelo sangue de Jesus que nós temos acesso à graça de Deus. Jesus, no capítulo 3, versículo 1, ele inaugura a ceia. Nós entendemos que Jesus ele está prestando uma ceia, e na decorrer dessa ceia, a ceia se acaba. No versículo 4, a Bíblia diz que ele se levanta. Jesus ele se levanta, tira as suas vestes, ele coloca sobre a sua cintura, a Bíblia diz que ele cinge uma toalha, ele aperta sobre a sua cintura uma toalha.
Ele pega uma bacia com água, dobra os seus joelhos e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus ele está ensinando nessa ação o valor do serviço. Jesus ele nos chamou para servir. E eu acho lindo em Cristo é que em tudo ele é, por excelência, o maior e o melhor. Jesus ele serve os seus discípulos, lavando os seus pés. E por que isso aqui me chama a atenção? Porque lavar pés fazia parte da cultura tanto helenística, grega, como a judaica. Era comum você receber alguém na sua casa e lavar os seus pés. Isso demonstrava hospitalidade, porque eles viviam em deserto, eles viviam em terra. Quando chegava com os pés sujos, era de bom grado receber na casa com hospitalidade alguém limpar os pés. Mas por que chama atenção? Porque se tivesse 4 escravos, era o último escravo, o menor servo, que iria limpar os pés daquele que chegava à sua casa. Jesus, ele está dando uma aula de servidão. Jesus, ele é servo por excelência. A palavra de Deus diz: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Isso é Jesus falando. Jesus, como filho de José, trabalhou. Jesus, como filho de Deus, trabalhou. E Jesus, como Deus, ele diz em João capítulo 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Só prepara lugar quem trabalha. Jesus trabalha hoje, Jesus trabalhou ontem, Jesus continua trabalhando. Só você que está entendendo que o teu chamado é para servir. Jesus ele está ensinando os discípulos. Ele está lavando os pés dos discípulos. O ato de Jesus pré-encena o maior ato de servidão. Foi Ele que entregou a vida por amor a mim e a você. Ô irmão, se você não sente isso aqui com alegria, você está com problema. Eu vou repetir: isso aqui pré-encena o maior ato de servidão, porque Ele se entregou em meu e o teu lugar. A morte era minha, a morte era tua, mas Ele morreu para pagar um preço que não era dele. E é por isso que nós temos a esperança da vida eterna. Alavá, Sérgia, Jesus ele está ensinando o ato de servir. Quando ele chega até Pedro, Pedro falou: não vai me lavar os pés. Jesus disse: se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Ele diz: então me lava por inteiro. Jesus disse: não é necessário. Você está com a Bíblia aberta aí? Versículo 10. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. O que Jesus está ensinando, irmã Zena? Dois processos da salvação. Primeiro, por que nós não precisamos ser lavados por inteiro? É para você glorificar. A palavra de Deus nos diz na primeira epístola de João capítulo 1 verso 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós não precisamos ter o corpo todo lavado. Por quê? Porque nós já fomos limpos pelo sangue de Jesus. Você já está puro. Você vai purificado, justificado. E esse é o primeiro processo. Segundo processo é o lavar pés. O convite de Cristo para nós é: deixa eu lavar os teus pés. E o que é lavar pés? Lavar pés faz referência à santificação. Por que santificação? Porque a sujeira dos pés é acumulada do nosso dia. Todo dia você suja o seu pé. Todo dia tu peca. Todo dia, irmão Jefferson peca, mas Jesus nos convida a todo dia: deixa eu lavar teus pés.
Deixa eu te santificar, a forga. Deixa eu te limpar nessa noite. Jesus, ele rebaia a forga, ramanaia a sérgia. Ele quer te limpar por inteiro, porque tem gente aqui que ainda não tomou o banho do sangue. Não. Tem gente aqui que precisa ser lavado por inteiro. Mas se você chegou aqui, Micael, com o pé sujo, Micael não, perdão, lindão, olha que moreno bonito, irmão, dá uma olhada. Miqueias, eu te amo, tu sabe disso. Se você chegou aqui com o pé um pouquinho sujo, o convite de Cristo é: deixa eu te limpar nessa noite. Olha, não tem culpa, não tem pecado, não tem Satanás, não tem inferno que aponte o erro para você. É Jesus pedindo para lavar teus pés nessa noite. Vamos lá, deixa eu correr. Você está com a Bíblia aberta, diga amém. Versículo 11, estou encerrando. Olha o que Jesus ele vai dizer. Ele falou: Pedro, eu não preciso lavar todo o teu corpo, só quero lavar teus pés, porque todos vocês estão limpos. Olha o final do 10. Mas nem todos estáis limpos. 11, versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de... Olhe para cá. Jesus sabia quem o ia trair. Mas no dia que ele foi traído, Jesus lavou os pés de Judas e ceiou com Judas. Sabe o que é ceiar e lavar pés? Ceiar faz referência à comunhão, e lavar pés fala de serviço. Porque Jesus nos ensina o poder do perdão. O perdão é o termômetro do amor. Perdão, perdoar cura, perdoar restaura, perdoar liberta. É o perdão que nos limpa da culpa. O perdão, ela é a asepsia da alma e é a faxina da mente. Tem gente com a mente perturbada nessa noite porque está magoado. Tem gente que chegou aqui que não olha nem para a cara do seu irmão. Deixa eu pregar a palavra de Deus. Existem pessoas magoadas, ressentidas, transtornadas, mas a mágoa é como se você tomasse um copo de veneno achando que o outro aqui vai morrer. No dia que Jesus foi traído, ele serviu a Judas. No dia que Jesus foi traído, ele ceiou, ele teve comunhão. Pessoas feridas ferem pessoas. Agora pessoas curadas curam pessoas. Imarravaio, Ticamanerévia. Tem gente ferida matando pessoas. Quantas pessoas na internet, você que saiu da igreja porque alguém lhe magoou, abandonou o evangelho, abandonou o chamado. Deus está falando pela minha boca: hoje é dia de Ele lavar os teus pés. Hoje é dia de você perdoar. Pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Eu vou para a Bíblia e encerro. Saul ouviu uma canção que exaltava os feitos de um jovem. Ele sentiu inveja do jovem, perseguiu o jovem e o seu final foi trágico. Porque Saul, ele era doente. Saul, ele era doente. E pessoas magoadas matam pessoas. Mas pessoas curadas, irmã Ceissa, elas curam pessoas. Pessoas curadas, elas geram vida. Olha para a Bíblia. Neemias, zombaram, desprezaram, aterrorizaram. Ele abriu a boca e diz: estou fazendo uma grande obra, de maneira que não posso descer. Nada pode parar o chamado de alguém que é curado. Nada pode parar o chamado de alguém que tem propósito. Aí no final olharam e disseram: verdadeiramente quem fez esta obra foi Deus. Jó, os amigos acusaram Jó,
Mas a Bíblia diz que a vitória de Jó veio enquanto ele orava por seus amigos. Só ora por alguém quem perdoa este alguém. Não tem como você orar por alguém se você está magoado, se você está ressentido. Se preocupe não, a glória é para Deus. Você quer mais? Diga amém. Ana, o profeta Eli lhe acusou de embriagada dentro da casa do Senhor. Sabe qual foi a reação de Ana? Ela o respondeu com respeito. Ela disse: não, meu Senhor. Rebaia forga. Se alguém abrir a boca para dizer de você aqui na igreja, qual é a tua reação? Você está curado ou você está doente? Di remaio, di camava serga, uravaio camanaio. Deus, Ele quer curar, Ele quer tirar essa mancha, esse pecado, essa dor, essa culpa. O chamado de Deus é: volte a servir. Mas para servir tem que perdoar. Eu vou repetir: volte a servir. O chamado é teu, tem teu nome, teu sobrenome, tem teu CEP. Ele chamou, foi você, não chamou outro não, foi você. Ana respondeu, e de Deus ela recebeu Samuel, um dos homens mais relevantes da história do povo hebreu. E eu encerro com Jesus. Jesus, sendo santo, andou entre profanos. Jesus, sendo Deus, andou entre os mortais. O pecado do povo ofendia a ele, a sua santidade. Mas sabe qual era a resposta, Gabriel, de Jesus para eles? Perdoados estão os teus pecados. Aquele que mais foi ferido, irmã Ceissa, é o que mais perdoou. Jesus, Ele é o nosso exemplo de serviço e de perdão. Feriram o corpo de Cristo, mas não feriram o seu coração. Feriram seu corpo, mas não feriram seu propósito. Deus sabe com quem falou. E você sabe que Deus falou com você. É tempo de retornar. Ti remaio fúria. Remacavore rabaio. Ele lhe quer de volta, viu? Ele quer tirar essa mágoa. Mas lhe machucaram, me feriram, me caluniaram. Jesus sofreu mais. Jesus sofreu mais. Mas tu não conhece a minha história, tu não sabe o que fizeram, mas Jesus sabe. E Ele me trouxe aqui que eu tenho coragem ainda, pela misericórdia de Deus, de pregar o que Ele manda, e Ele está falando pela minha boca. Volte a servir e perdoe. Dê um glória a Deus aí, irmão, que eu estou achando que está meio pesado o clima. Você consegue abrir um sorriso? Papai bate em quem ama, irmão. Ele só bate em quem tem por filho, não é isso que a palavra diz? Não é isso, meu pastor? Se você for bastardo, ele não vai bater em você. É bom estar servindo tanto obreiro que está intercedendo pela gente, né, irmãos? Mas nessa noite foi me dada a oportunidade, e eu quero lhe apresentar a solução desse problema. É você voltar para a casa do Senhor hoje. Não é amanhã, não é daqui a pouco, é hoje. A palavra foi direta, sem rodeio, para você entender o que Deus Ele quer falar com você. Se é na internet, se é aqui, eu vou lhe dar a oportunidade. Eu quero lhe conhecer nessa noite. Levante sua mão direita. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu sempre costumo dizer isso. Isso aqui não é para lhe constranger. A gente só quer lhe conhecer e lhe apresentar a solução dos seus problemas. É Jesus. Ele quer lhe dar um banho de sangue nessa noite. Eu quero lhe conhecer. Levante sua mão direita comigo. Se há alguém que ainda não serve a esse Deus, que não frequenta uma igreja, eu quero lhe conhecer. Na internet alguém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Carlos Eduardo, por mais essa oportunidade.